E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes gravando um vídeo um pouco mais cedo que eu tô acabado. Desculpa. Semana começando, já tô engasgado e cansado pra caramba. Mas acho que quando você trabalha de final de semana, né? Quando eu trabalhava de madrugada, assim, era muito pesado porque a gente emendava final de semana. Parece que quando você não descansa o final de semana, parece que você não. Quando você trabalha no final de semana, parece que você não descansou, né? Falando em final de semana, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava respondendo pra um amigo do canal no Instagram, que ele tava falando, pô, Barolo, fala da reportagem da TV Record, defendendo o Casares, passando pano pra ele. E eu tava respondendo pra ele que eu não ia comentar, não ia falar da reportagem por um único motivo, eu não assisti a reportagem, eu não vi. E sabe por que eu não vi? Porque o Casares trabalhou lá durante muito tempo e o filho do Casares, que também está envolvido em toda essa sujeira, trabalha lá. Então, qual a chance da reportagem ser tendenciosa? Qual a chance? Não, eu não vi, eu não vou perder meu tempo. E depois eu vi os comentários, tem vários amigos meus comentando, inclusive no QG Tricolor a gente estava comentando isso ontem, que a matéria foi um absurdo, foi um negócio vergonhoso para o jornalismo e para o jornalismo da TV Record, principalmente. Então eu não perdi meu tempo em assistir, não vou nem comentar, porque eu não perdi meu tempo. Até porque, gente, quem tem que decidir isso aí é a justiça que tá vendo, a polícia que tá vendo, a polícia que tá investigando. Então não adianta falar aqui, falar, não, eu não fiz. A polícia tá investigando, investigadores muito competentes estão investigando. Segundo esses próprios investigadores, a sujeira é gigantesca. Eu não sei se o nome desse cara está envolvido, do pior presidente da história do São Paulo está envolvido ou não. Tem suspeitas pesadíssimas sobre ele, tem o envolvimento do filho dele, que trabalha na Record, com a empresa que ele tinha lá, que tinha o sócio, que tinha influência na base, o negócio dos camarotes, da empresa de aluguel de carro que pedia que o filho oferecesse o camarote do São Paulo. Essa sujeirada toda, essa imundície toda, quem está investigando é a polícia. Tem investigadores especializados em crime organizado que estão investigando tudo isso. E pelo que me contaram, falava que era uma conspiração. É uma conspiração de 22 milhões de torcedores, né? É uma conspiração grande, hein? Pô. Então eu não vou perder meu tempo falando disso, tá? Porque eu poderia até falar para você o que eu achei da reportagem se eu tivesse visto, mas como eu já imaginava que fosse tendenciosa, como foi tendenciosa, então eu não vou perder meu tempo aqui, tá? Tome muito cuidado, tá? Eu sou jornalista, trabalhei 30 anos em televisão. Tome muito cuidado com determinados tipos de reportagem. Muito cuidado. Não é simplesmente, nossa, saiu na televisão, é verdade. Não, a gente sabe muito bem que não é bem assim, né? Um abração para os amigos do Pix, hein? José Andrei, Alan Ferreira e Pedro Ruiz nos ajudaram aqui com o Pix. Se você puder nos ajudar no canal, faça o Pix a quantia que você puder, quantia que você puder ajudar. Agradeço bastante, está na descrição do vídeo também. Deixa eu falar para vocês, lembra que eu falei, eu sempre falo para vocês aqui do esquema da KTO, né? Das apostas que eu faço com a KTO. O que acontece com o que eu faço? Que eu falei para vocês. Os meus cincão, que eu perco direto, só que aí como é que eu recupero? Jogando, apostando em times que estão favoritos. E eu apostei no Borussia no final de semana, que jogou contra o Wolfsburg. O Borussia está na parte de cima da tabela. Jogou contra o Wolfsburg, que está na parte de baixo da tabela. Fui os meus cincão. O Borussia ganhou fora de casa por 2-1. Recuperei, acho que ganhei R$4, uma coisa assim. E aí assim que eu recupero, assim que eu sempre fico no 0-0. Mas aí você não ganha dinheiro. Não ganho. E não perco também. Me divirto pra caramba. Então, se você quiser fazer esse esquema, tá aqui é o que eu aconselho. Se você quiser apostar, você faz o que você bem entender. Eu só gosto de falar verdadeiramente o que eu faço. Por isso que eu não fico nem pobre nem rico, mas me divirto pra caramba. Acompanhei. Na verdade, eu esqueci que o Borussia ia jogar. Eu fui ver depois o resultado e falei, putz, eu apostei os meus cincão. Vou ver quanto foi o jogo. Aí eu vi que tinha sido 2-1 pro Borussia. Se você quiser fazer como eu, ainda tenho os 20. Pô, 20 pra mim, aposta grátis é uma fortuna. São um monte de jogo que dá pra apostar. Então tá no primeiro comentário fixado aqui, você faz o seu cadastro. Aí você vai na aba de promoções, o site é bem bacana da KTO. Então é assim que eu me divirto, tá? Eu vou conferir, amanhã tem uns jogos do campeonato inglês, mas eu não vi nenhum campeonato, nenhum jogo fácil assim que dê pra apostar. Mas eu acho que eu vou dar uma arriscada, hein? Amanhã acho que tem West Ham e Manchester United. O United tá numa fase boa. Acho que eu vou de United amanhã, hein? Vamos lá, 5 no United? Se não me engano, West Ham e Manchester United, eu vou no Manchester United amanhã. Meus 5 vão estar lá. Faça como eu, se divirta com apostas esportivas, eu tenho certeza que você vai curtir e não vai perder dinheiro, não ficar rico nem pobre. Ontem fizemos a nossa live, aliás, muito obrigado pro pessoal que compareceu na live.
E aí eu falei, pessoal, pô, você tá aqui na live, vamos lá no QG, quem estiver assistindo, escreve lá que tá no... Comenta lá que tava assistindo pela live aqui nos canais. Aí muita gente foi lá, obrigado. Falamos do QG, eu vou deixar a live na janelinha e o QG Tricolor também, que falamos sobre vários assuntos, tá? Tá lá pra você. Lembrando que as lives e o QG Tricolor acontecem sempre nos dias seguintes aos Jogos do São Paulo. Ou seja, São Paulo joga quarta-feira com o Grêmio, às 8 horas da noite, na quinta-feira, tem live nos dois canais aqui, e às 8h30 começa a live no QG Tricolor, que é um canal à parte, tá? 2025 do atacante Caleri. 18 jogos e 3 gols. Jogou 1.110 minutos. Aí rompeu o ligamento naquele jogo contra o Botafogo, ficou afastado até o final da temporada, voltou depois de 9 meses, e ele já superou o desempenho do ano passado em 365 minutos. Ó, 4 gols em 8 jogos, fez 2 contra a Portuguesa, 1 contra o Santos e depois contra o Primavera. Ele jogou só 365 minutos e foi titular só em 3 jogos, hein? Só foi titular em 3 jogos, saiu do banco nas outras 5 vezes que jogou e já recuperou, já fez o mesmo número de gols do ano passado. O ano passado do Caleri e do Lucas, não dá nem pra contar como ano de carreira, né? Na carreira, nem conta, esquece, apaga. Foi terrível, o ano dos dois foi terrível, e agora o Lucas parece que tá começando a se recuperar e o Caleri tá se recuperando, e isso a gente sabe que ele é importantíssimo, né? Olha só, 8 clubes vão se classificar para a fase final. Essa é uma questão que eu queria muito que você opinasse. Essa é uma outra que eu vou fazer, essa história da Sul-Americana, mas aí você vai ter que precisar comentar no comentários aqui, que eu quero ter uma ideia do que a torcida do São Paulo pensa, pelo menos as pessoas que acompanham o canal aqui. 8 clubes vão se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Aí assim, o primeiro colocado pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º, assim por diante. Nossa, a melhor campanha é um jogo só, as quartas de final. Quem tem melhor campanha joga em casa esse jogo, tá? Então vai ter muito é uma questão de justiça, né? Quem se classificou melhor joga em casa um jogo só, tá? O São Paulo passou boa parte do campeonato na parte de baixo da tabela, preocupado com a zona de rebaixamento, e aí nos últimos jogos virou a chave, ganhou do Santos, ganhou do Primavera, se recuperou, e agora depende só de si para se classificar. Ou seja, o São Paulo pega a Ponte Preta no domingo, 8h30 da noite, domingo de carnaval, pega a Ponte Preta às 8h30 da noite, se ganhar, tá classificado para as oitavas de final, tá? Pra você ter uma ideia, a gente passou 2 rodadas em 14º colocado, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que... Eu acho o seguinte, primeiro eu vou dar minha opinião, depois você escreve a sua no comentário. Eu acho que não classificar para as quartas de final do campeonato estadual é uma vergonha, é um vexame. É um vexame você não classificar para as quartas de final do campeonato estadual. Ah, mas mudou a regra. Não interessa, é clube grande, não interessa. É obrigação e é vergonhoso não se classificar, certo? Ponto. Mas, na minha opinião, se não classificasse, não caindo, eu não ia ficar triste, não. Sinceramente, não ia ficar triste, não. Ia ficar um pouco envergonhado, mas não ia ficar triste, não. Sabe por quê? Eu vou explicar o meu motivo, a minha razão. Eu sempre gostei muito do Campeonato Paulista, sempre achei um campeonato muito legal. Depois do que aconteceu ano passado, com aquela roubalheira no Allianz Parque, que fizeram de tudo para o campeonato ser decidido entre Corinthians e Palmeiras, eu brochei com o Campeonato Paulista. Eu perdi totalmente o interesse. Para mim é um campeonato que não vale mais nada, para mim só derruba treinador, não serve para nada, e eu não ficaria nem um pouco triste se o São Paulo não se classificasse para as quartas de final. E tem mais. O São Paulo focaria aí no Campeonato Brasileiro, porque não tem um elenco recheado, que dá para ficar trocando jogador. Focaria no Campeonato Brasileiro, que não começa bem há muitos anos, né? Em toda a gestão Casares, os campeonatos brasileiros do São Paulo foram vergonhosos, sempre lutando para não cair. Começou bem, uma vitória, um empate, uma vitória contra o principal time do Brasil, um empate fora de casa. Eu focaria no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, que dá uma premiação muito maior que Sul-Americana, que Paulista e os cambal. E na Sul-Americana eu faria o seguinte, colocaria a base para jogar. Ou 70% do time do São Paulo na Sul-Americana, para mim, se eu fosse treinador do São Paulo ou presidente do São Paulo, eu determinaria isso.
70% da base do time do São Paulo que jogaria a Sul-Americana, eu colocaria a base. Porque aí, do mesmo jeito, além de você dar rodagem para esses moleques da base, que estão jogando pouco agora, porque teve que correr no Paulistão para correr atrás dos resultados para não ser rebaixado, não dá para colocar a base para testar no Campeonato Brasileiro, porque se começa mal também já cai naquela areia movediça das últimas posições. Mas pra mim é uma questão pessoal, tá, gente? É uma opinião pessoal, eu não sou dono da verdade, por isso que eu tô perguntando de vocês. Pra mim a Sul-Americana é uma Série B da Libertadores, é uma vergonha pra mim disputar a Sul-Americana, o importante é você disputar a Libertadores. A Sul-Americana pra mim é prêmio de consolação, não é pra clube gigante, embora esse ano tenha clube gigante jogando o River Plate e vai jogar a Sul-Americana. Mas pra mim, eu não faço questão, o São Paulo já ganhou essa competição, já ganhou, então já tá lá no currículo, por isso que a gente é campeão de tudo, porque ganhou a Sul-Americana também. Só que eu aproveitaria a Sul-Americana, porque a Sul-Americana tem viagem, a Sul-Americana você vai jogar em estádios menores, você vai jogar com uma pressão diferente, e daria rodagem pra molecada da base, daria rodagem. Claro, é um torneio internacional, o São Paulo é o maior campeão internacional do Brasil, beleza, tem a sua importância, só que eu acho que é uma competição menor. E aí você não correria o risco de acontecer igual aconteceu no ano passado. Você chega em dezembro, né? Sendo um pouquinho mais cedo, novembro. Ou seja, no momento mais importante da temporada, o São Paulo com 11 jogadores no departamento médico. Como aconteceu no ano passado. No momento decisivo, a gente com um monte de jogador baleado pelo calendário e pela incompetência no departamento médico passado, que estava aí, né? Aliás, eles mudaram os procedimentos, alguns procedimentos, amanhã eu explico para vocês melhor, e o São Paulo parou de ter jogador lesionado. Com um acompanhamento diferente, com os profissionais que chegaram lá, que a gente tanto cobrou aqui a mudança de profissionais lá dentro. Mas esta é só a minha opinião. Eu queria muito saber a sua, se você faz muita questão das quartas de final do Campeonato Paulista, e se você faz muita questão de titulares, força máxima na Sul-Americana. Eu, pra mim, tem que classificar. Não tô dizendo que não tem que classificar, tá, gente, no Paulista. Tem que classificar. Tem que classificar porque é time grande. Mas se não classificar, eu não vou ficar nem um pouco triste, porque dá pra focar no Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana, 60-70% do time de moleque. E aí você coloca pra jogar esses caras que estão jogando pouco, pra ir dando ritmo de jogo. Coloca um titular ou outro num jogo importante, 2, 3 titulares num jogo importante. O resto era, pra mim, foco na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil tem outro detalhe. Você viu, 2023, o São Paulo não era o melhor time e foi campeão. Ano passado, o Corinthians não era o melhor time e foi campeão. Então é uma competição que muitas vezes o melhor não é o melhor que vence. E a premiação é excelente, é um campeonato mais curto. Eu focaria Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para buscar pelo menos uma vaga direta na Libertadores, Paulista e Sul-Americana. Esquece. É a minha opinião. Quero muito saber a sua, tá? Pessoal, promoções da Golcase, hein? Tô deixando aí eu vou fazer uma telazinha, um videozinho, vou fazer amanhã, mostrando os outros produtos da Golcase que não são só ligados a futebol. Que muita gente me pergunta, a Érica, inclusive, achou umas garrafinhas de tênis, que, pô, legal pra caramba. Mas se você quiser, dá uma passeada lá no site. Tá no primeiro comentário, tá no primeiro link da descrição. Aí você entra lá e entra no site. E se você, qualquer compra que você fizer, você usa o cupom GOLBAROLO que você vai ter os benefícios, os descontos, tá bom? Meus queridos, ó, era pra fazer um vídeo curto, até que ficou mais ou menos. Se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito, dê aquele joinha, aquele like, por delicadeza, por gentileza, né? Que você faz isso para ajudar no crescimento da mídia alternativa. Quero desejar para você uma ótima semana. Amanhã estamos de volta com o pré-jogo, que quarta-feira tem o Grêmio, tá bom? Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fique com Deus. Tchau, tchau.